E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer a parte 1, de Eu no Mundo de The Beginning After the End. A teoria ficou maior que as outras porque eu queria compensar vocês por eu ter ficado sem postar nenhum vídeo esses dias. Então sem enrolação bora para a teoria. Espero que vocês gostem. Após o meu nascimento se passaram 5 anos, e nesses anos eu já era considerado um prodígio mesmo entre os deuses, já que eu com 1 mês de vida já conseguia falar, com 2 anos eu conseguia controlar meu corpo perfeitamente, com 3 anos eu já me dedicava aos estudos e tudo que eu via uma única vez eu aprendia, com 4 eu treinava o meu físico e minha magia mostrando ser um prodígio em ambas, e com 5 comecei a treinar artes marciais e derrotando os deuses mais velhos que eu, mostrando cada vez mais que no futuro eu me tornaria um ser muito forte. Eu estava em meu quarto deitado na cama e pensando hoje é o dia em que o meu pai e minha mãe vai me treinar igual a ele e a minha mãe. Então tenho os meus pensamentos cortados após escutar batidas na porta. Então uma voz feminina fala: eu e seu pai podemos entrar. Então eu falo: claro, a porta já está aberta. Então eles entram e vão em minha direção e se sentam na cama e me abraçavam e falam: você está pronto para o seu treinamento? Então eu falo: mas é claro, aonde iremos treinar? Então ele fala: vamos até a sala de treinamento secreta que eu e sua mãe construímos apenas para te treinar. Então eu falo: e quando iremos começar? Então ele fala: agora mesmo. Então ele faz um círculo mágico de teleporte e somos teleportados à sala de treinamento, que era um lugar bem agradável, onde tinha uma enorme planície cheia de flores. Então ele fala: esse lugar o tempo passa mais rápido e será perfeito para o seu treinamento, já que você não vai ser incomodado. Então você apenas tem que focar em seu treinamento para ficar mais forte. Então eu falo: certo, e que tipo de treinamento eu vou ter? Então ele fala: o objetivo do seu treinamento é superar eu e sua mãe. Então pode ter certeza que seu treinamento será muito difícil e demorado. Então vamos começar. Então eu falo: certo. Após muitos anos dentro da sala de treinamento eu finalmente consegui superar o meu pai e minha mãe e descubro que tenho os mais variáveis tipos de poderes e minhas capacidades de crescimento são infinitos, já que eu não tenho nenhum tipo de limitação. Após o treinamento, eu e meus pais saímos da sala de treinamento, onde se passaram alguns anos, e eu estava com 16 anos. Então voltamos ao nosso reino. Então após voltarmos, eu falo: muito obrigado pai e mãe por me treinarem. Eu vou ser eternamente grato pelo que vocês fizeram, me treinando e me fazer ser um e protegê-los não importa o que aconteça. Após dizer isso, eles me abraçavam e falam: estamos muito orgulhosos de você, meu filho. Então eu agradeço e vou ao meu quarto dormir, já que eu estava muito cansado. Após isso se passaram algumas semanas onde ocorreu tudo normal. Então eu vou até o meu pai e falo: pai, quero sair para em uma jornada para testar o meu poder e adquirir mais experiência. Já desde que terminei o treinamento, eu não achei ninguém com quem eu pudesse batalhar de forma equilibrada. Então quero procurar por oponentes fortes para que eu possa evoluir ainda mais. Então ele fala: bem, você agora já sabe se defender sozinho. Então eu não estou preocupado com você se machucar, mas você ainda vai ter que pedir permissão à sua mãe. Então eu falo: irei falar com ela agora mesmo. Então eu vou até o jardim onde a minha mãe estava. Então ela nota a minha presença e fala: oi filho, precisa de algo? Então eu falo: mãe, eu quero sair para uma jornada para que eu Então quero pedir sua permissão para que eu possa ir. Então ela fala: mas você acabou de terminar seu treinamento, você deve estar muito cansado. Então eu falo: eu estou bem porque eu tenho um nível alto de regeneração, então eu estou bem. Então ela fala: mas mesmo assim eu vou ficar muito preocupada com você, já que você vai estar longe de mim e do seu pai. Então eu falo: é por isso que quero sair nessa jornada para que eu possa ser o Deus mais forte, para que você nem o meu pai precise se preocupar
preocupar comigo. Então ela fala, certo, mas me prometa que você não vai morrer nessa jornada e voltar para mim. Então eu falo, certo, prometo que irei voltar. Então ela fala, e quando você pretende sair? Então eu falo, amanhã. Então ela fala, você não está sendo apressado demais. Então eu falo, não se preocupe, eu sei melhor do que ninguém o que estou bem para ir nessa jornada a qualquer hora. Após dizer isso, eu vou para ir na minha jornada. Após isso, um servo fala para eu ir à sala do trono que o meu pai e minha mãe queria falar comigo. Então eu saio do meu quarto e vou à sala do trono. Então eu bato na porta e meu pai fala, pode entrar. Então eu entro na sala e fecho a porta e vou em direção ao trono e me ajoelho. Então meu pai fala, você não precisa ser tão formal comigo, afinal não tem ninguém aqui além de mim e sua mãe. Então eu me levanto e falo, e que assunto você e a mãe queria tratar comigo? Então ele fala, não é nada demais, eu e sua mãe apenas queríamos te dar um presente. Então eu falo surpreso, eu não esperava um presente, que vocês me dariam um presente, o que é? Então minha mãe, usando magia, pega uma espada que ficava em uma dimensão de bolso. Então ela fala, eu e seu forjamos essa espada usando a sua espada e a espada minha e a do seu pai para que você tenha. Após ela dizer isso, ela me entrega a espada, que era uma katana negra com uma palavra escrito em vermelho que era Hakai, e a espada emanava uma aura muito poderosa. Então eu me aproximo deles e minha mãe me entrega a espada. Ao pegar a espada, ela reage ao meu poder, fazendo com que ela tivesse uma aura ainda maior e fazendo ela se tornar ainda mais forte. Após isso eu abraço meu pai e minha mãe e os agradeço por me dar tal presente. Após isso eu saio da sala do trono e vou ao meu quarto dormir. Então eu tenho um sonho onde eu estava sentindo uma tristeza muito grande e estava em um lugar onde estava tudo destruído, e em minha frente tinha um ser muito poderoso que não conseguia identificar, estava com um sorriso no rosto. Após isso eu acordo e vejo que era apenas um pesadelo. Então eu acordo, me arrumo e vou para fora do castelo onde minha mãe e meu pai estavam me esperando. Então eu me aproximo deles e eles me abraçavam e falam, vamos sentir sua tanto? Então eu falo, não precisam se preocupar, irei tomar cuidado. Após dizer isso eu me despeço deles e saio do reino. Após alguns dias, eu estava caminhando em uma floresta e falo em meus pensamentos, eu descobri que tinha uma dungeon que ficava nessa floresta e que tinha 100 andares. Tomara que eu consiga ficar mais forte conseguindo completar essa dungeon sozinho. Então tenho os meus pensamentos cortados após me deparar com uma grande caverna. Então eu falo, a dungeon deve estar no final dessa caverna. Então eu me aprofundo na caverna. Então eu acho a dungeon, que na entrega estava escrito, uma vez que você entrar, mesmo que seja um deus, você não poderá sair. Após eu ler, eu entro na dungeon e sou recebido por uma magia de fogo que eu defendo usando uma magia de água que, após se colidirem, causou uma cortina de fumaça. Então eu vou para cima do monstro, que era um orc. Então eu desfiro um golpe de espada em seu pescoço, assim cortando sua cabeça. Após isso eu vejo que tinha mais de 1000 orcs logo no primeiro andar. Dungeon tem 1000 orcs no primeiro andar. Que tipo de tesouros ou itens vou conseguir nessa dungeon? Após esses pensamentos eu falo, certo, podem vir todos de uma vez. Após eles escutarem o que eu falei, eles ficam com raiva e todos eles vêm pra cima de mim e temos uma longa batalha onde eu consigo matar todos ali. Então eu falo, agora posso testar a habilidade que herdei do meu pai, o poder do monarca das sombras. Então eu falo, ergam-se. Assim todos os orcs se transformaram em meus servos. Então o líder dos orcs fala, estamos à sua disposição, meu soberano. Então eu falo, certo, retorne. Após eu dizer isso, eles entram para dentro da minha sombra. Então eu falo, essa habilidade é muito útil, com certeza vou ter um exército forte depois de eu terminar a dungeon. Então se passaram 3 anos, onde eu fiquei somente focado em terminar a torre, e eu estava no último andar e com as minhas roupas rasgadas por causa das batalhas nos andares anteriores, e minhas habilidades físicas e mágicas ficaram ainda maiores. Então eu estava em
então eu falo, finalmente eu estou no último andar. Então eu dou um suspiro e abro a porta do último andar. Então me deparo com um enorme dragão negro mais escuro que a própria escuridão e com olhos carmesim mais forte que a própria cor do sangue e uma aura esmagadora que era maior que a minha. Então o enorme dragão fala, meu nome é Igris e sou o rei dos dragões e o dragão mais poderoso que já existiu, e quem seria o Deus em minha frente? Então eu falo, meu nome é Ryan, é um prazer te conhecer, rei dos dragões Igris. Então o dragão fala, você tem uma aura parecida com dois deuses que unificaram o reino dos deuses. Então eu falo, eu sou filho deles. Então o dragão fala, então é isso. Como uma forma de honrar você por ser filho deles, vou fazer você ter uma morte indolor. Então eu falo em meus pensamentos, ele deve ter sido próximo dos meus pais pelo jeito que ele fala, mas os meus pais nunca me falaram sobre ele. Já que você está tão confiante, assim que tal fazermos uma aposta. Então o dragão fala, e que aposta seria essa? Perguntou Igris. Então eu falo, se eu ganhar você se torna o meu laço, mas se você ganhar pode me pedir o que você quiser. Então Igris fala, eu aceito a sua aposta, me ataque quando quiser. Após ele dizer isso eu começo a liberar toda a minha aura, que fez o dragão ficar muito impressionado com tamanha. Então eu saco a minha katana, que começou a liberar uma enorme aura e intenção assassina. Após o dragão ver isso ele fala em seus pensamentos, como ele conseguiu ter tal aura? Está só um pouco abaixo da minha e essa espada não é normal. Eu sinto que se eu tomar um corte profundo pela lâmina daquela espada eu vou morrer, então eu não vou subestimá-lo. Após esses pensamentos, o Igris parte para cima de mim, cuspindo fogo. Então eu desvio do ataque e vou para cima dele, então desfiro um golpe de cima para baixo que o Igris desvia para cima de mim, que me atinge em cheio e me lança contra a parede, que após eu colidir me fez cuspir sangue. Então eu falo, ele é muito forte, não posso subestimá-lo. Então eu me levanto e me recomponho. Então eu falo, ergam-se, assim aparecendo milhares de sombras. Então eu falo, matem aquele dragão. Então todas as sombras partem para cima do Igris. Então o Igris começa a liberar sua aura e entra em uma forma humanoide e fala, levarei essa luta mais a sério. Então ele parte para cima do grande exército de sombras, matando a maior parte deles usando apenas as mãos. Então eu penso, ele está em um nível totalmente diferente dos monstros que estava nos andares anteriores, como vou derrotá-lo? Então eu parto para cima dele desferindo um golpe de espada. Então ele saca sua espada e ele defende meu ataque. Então a gente tem uma longa trocação de golpes que eu começo a ganhar vantagem. Então ele desfere um golpe que eu defendo, que me afastar por vários metros, mas minhas sombras vão se recuperar. Então após um tempo ele mata todas as minhas sombras, mas com isso ele ficou bastante cansado e ferido. Então ele começou a cuspir sangue por causa dos seus ferimentos. Então ele fala, você com certeza é o adversário mais poderoso que já enfrentei. Você conseguiu me deixar em um estado que nunca fiquei em uma batalha. Estou feliz em poder duelar com um ser como você. Ele começa a concentrar uma grande quantidade de poder e fala, vou usar todo o meu poder no último golpe. Então eu começo a concentrar o meu poder na minha espada. Então, nós dois saímos correndo na direção do outro e colidimos os nossos ataques, que fez uma enorme explosão. Então eu supero o meu limite e libero mais poder, assim superando o rei dos dragões, e defiro um corte em seu peito. Então ele cai no chão e eu me aproximo dele. Então ele fala, eu não esperava que eu fosse perder para você, mas como prometido irei servir ao Senhor de corpo e alma, meu soberano. Então faz uma magia e se transforma em núcleo de poder. Então eu caio no chão desacordado por causa do cansaço. Após isso eu fico alguns dias dormindo. Então eu acordo e falo, por quantos dias será que eu apaguei? Então eu olho pro lado e vejo uma luz dourada que passava de uma parede. Então eu vou perto da parede e dou um soco que fez a parede ser destruída. Então eu vejo montanhas de tesouros. Então eu falo,
por essa eu não esperava. Então eu coleto todo o tesouro e o guardo em uma dimensão de bolso e volto para o meu reino. E chegando lá eu vejo o reino que o reino estava pegando fogo e tinha vários deuses gritando. Após isso eu vou em uma alta velocidade e chegando lá vejo milhares de deuses mortos e o reino todo destruído. Então eu vou rapidamente ao castelo onde estavam os meus pais. Então no caminho até lá eu aparece vários inimigos que eu apenas os mato rapidamente. Então chegando no castelo vejo a minha mãe morta no chão e o meu pai sendo segurado pelo pescoço. Então eu senti a minha presença e fala: então você chegou, o filho de Hades. Após ele dizer isso, o meu pai olha para mim e fala: fuja. Após ele dizer isso, o ser desconhecido enfia uma espada no peito do meu pai, assim o matando. Então eu começo a liberar minha aura e a minha intenção assassina e saco a minha espada e grito: eu vou te matar, não importa o que aconteça. Então ele fala: mas que poder surpreendente, me fez até sentir um calafrio. Mas antes de lutarmos vou me apresentar. Meu nome Lúcifer, e o motivo de eu ter feito isso foi para ser o rei desse reino e também para testar o meu poder, já que esse despertar ocorreu uma semana atrás. Após ele ter falado isso, eu falo: ergam-se, fazendo todos os deuses mortos virarem as minhas sombras menos os meus pais. Então o meu poder começa a ficar cada vez maior. Então Lúcifer chama seu exército e então lutamos, e nossa batalha durou por um mês. Então ele estava na minha frente muito ferido e também estava muito nosso poder para decidir no próximo ataque. Então a gente vai em uma alta velocidade por acima um do outro, que fez tudo ao redor ser destruído. Após isso ele perfurou o meu peito com um soco. Então ele fala: você realmente é muito por me deixar nesse estado. Você me fez até perder um braço. Você é o único oponente do qual merece o meu respeito. Após ele dizer isso, eu começo a lembrar dos meus pais e dos momentos felizes em que eu passei com ele. Também começo a lembrar do reino do meu pai, que era um reino de paz e prosperidade, onde não existia preconceitos. Após eu ter esses pensamentos, eu uso toda a minha força vital para fazer um único ataque. Então eu falo: você perdeu. Então Lúcifer começa a rir. Então eu seguro a minha espada firme e desfiro um corte da esquerda para a direita, assim o decapitando. Então eu falo: então é assim que eu vou morrer sem proteção. Então eu começo a ver uma luz que começou a ficar cada vez mais forte. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês, e comentem aí o que vocês acharam da teoria. Então falou e até a próxima. Fui.